Do and does. Quando eu utilizo cada um deles, qual o significado? Há muitas dúvidas como essa a respeito disso. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Eu sou a Carol, sou professora de inglês e aqui eu compartilho dicas e aulas que vão te ajudar a se desenvolver no idioma. Então, para não perder nada, já aproveita, se inscreve, deixa seu like e também compartilha com aquele amigo que vai aprender inglês com você em 2025. Para você sair desse vídeo sem dúvidas, eu vou compartilhar a minha tela e a gente pode ver isso em detalhes. Se você quiser, você já pode reservar aí seu caderno e caneta para anotar tudo que a gente for falando, os exemplos, e aí vai ficar bem claro. Então vamos lá. Primeira coisa importante para a gente saber a respeito do do é que ele pode se comportar como um verbo principal, e nesse caso, ele vai ter um sentido de fazer. E aí aqui vai um exemplo. I do my homework every week. Eu faço a minha lição de casa toda semana. E ele pode também ser um verbo auxiliar. Como o verbo auxiliar, ele geralmente aparece em perguntas gerais, provavelmente você já viu alguma pergunta iniciada por ele, ou então em frases negativas. Então, por exemplo, do you like coffee? Do you like coffee? E aí, na resposta, eu poderia falar yes, I do. Então, ele aparece aqui de novo. E se eu fosse falar que não, no, I don't. Essas são as short answers no inglês, formas da gente ser objetivo, né, na resposta. Então, tá bom. A gente entendeu que o do, quando ele aparece com sentido principal, ele dá essa ideia de fazer, e quando é auxiliar, ele aparece em perguntas e também em frases negativas. Eu vou até escrever uma frase inteira para ficar mais claro. I don't like coffee. Vamos aproveitar esse mesmo exemplo, mas na verdade eu gosto e gosto muito, mas só pra gente usar essa mesma ideia. I don't like coffee. E aí eu pergunto pra você, do you like coffee? E aí você poderia me responder, yes, I do. No, I don't. Já entendemos sobre o do. E aí, onde o does fica nessa história? Né? Onde a gente coloca o does? Seguinte, o does é a conjugação do próprio do, que a gente vai fazer essa conjugação apenas para a terceira pessoa do singular. E quem é nessa terceira pessoa do singular? He, she, it, que seria ele, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para coisa ou para animais, certo? Então, nesse caso, vai ficar da seguinte forma. Lembra lá o primeiro exemplo que eu dei? I do my homework every week. Ao invés de eu usar o I do, se eu for falar que ele faz a lição de casa toda semana, ficaria assim, ó. He does his homework every week. Então aqui o does entrou como sentido principal de fazer. Isso acontece por algumas regrinhas que a gente tem do presente simples, que o verbo acaba mudando nas frases positivas para he, she, it. Nesse caso, é um tipo onde o verbo termina em o, é uma das terminações em que a gente precisa adicionar es, então por isso se torna does. Agora, se a gente fosse pensar no sentido de verbo auxiliar, seria simplesmente a gente substituir aqui. Então, vou perguntar assim: ele gosta de café? Aí ficaria assim, ó. Does he like coffee? E aí eu responderia yes, he does. Ou no, he doesn't. E aí, se eu fosse falar assim, ele não gosta de café, pra gente ver uma negativa também. He doesn't. Falando aqui de uma forma detalhada, né? He doesn't like coffee. Então, esse é o uso do do e do does no inglês, tá? Ele pode ter o sentido principal de fazer, pode aparecer como auxiliar e também em frases negativas. Se você quiser explorar isso melhor, você pode ver aulas a respeito do presente simples, e aí você vai entender todas as regrinhas por trás. Mas numa linha geral,
O do a gente usa para I, you, we e they. E o does apenas para he, she, it, ok? Me conta aqui nos comentários se você conseguiu entender, ou se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui que eu te ajudo. Até o próximo vídeo. Bye bye!